Porque algumas famílias não prosperam. Porque geração após geração, o que se vê são apenas histórias de fracasso, escassez e sofrimento. Há famílias que carregam, como se fosse um fardo invisível, uma maldição silenciosa que aprisiona todos os seus membros em uma vida de limitações. Do avô ao neto, do pai ao filho, ninguém rompe esse ciclo. Ninguém alcança a tal liberdade financeira. E o que é pior, ninguém parece ter força ou coragem para mudar esse destino. Talvez a pergunta mais incômoda que muitos evitam fazer seja justamente essa. Será que a culpa é do avô, que, ao invés de plantar as sementes do futuro, preferiu se conformar com a rotina limitada e precária do presente? Será que ele, quando teve a chance de pensar diferente, preferiu o barulho do bar com os amigos, ao silêncio necessário para planejar um caminho melhor? Ou será que foi o pai, que ao repetir os erros do seu pai, mergulhou em uma vida de distrações, fugindo da responsabilidade de libertar sua família dessa herança maldita? É duro dizer, mas a verdade é que muitos homens, em suas épocas, preferiram viver o agora sem pensar no depois. Escolheram o álcool, as drogas e as festas, ao invés de estudar o mercado financeiro, empreender ou ensinar algo útil aos filhos. Isto não quer dizer que eles não podiam se divertir ou aproveitar os grandes momentos com os amigos. Mas podiam ter aproveitado melhor o tempo de saber separar a diversão dos planos de vida. Muitos senhores na sua época não souberam o que é investir para sua liberdade financeira, mas souberam investir tempo e dinheiro em coisas que os deixou para trás, por isso hoje, estão todos quebrados, e com as suas famílias todas destruturadas. Transformaram a rotina de sobrevivência em um estilo de vida permanente. E os filhos, criados nesse ambiente de escassez e conformismo, cresceram sem referência, sem direção, acreditando que a vida é só isso mesmo: acordar cedo, trabalhar muito e voltar para casa com pouco. O tempo passa, e o ciclo se repete. Novamente, uma nova geração cresceu sem base, sem orientação, sem acesso ao conhecimento que liberta. Repetindo hábitos destrutivos, reforçando crenças limitantes, vivendo uma vida que já nasceu pré-definida pela pobreza dos pais, não apenas financeira, mas principalmente emocional e mental. Mas por que ninguém quebra esse ciclo? Porque, mesmo vendo a dor, a miséria e a repetição de erros, poucos tentam fazer diferente. A resposta está na zona de conforto que o sofrimento constante acaba criando. É como uma prisão onde todos já se acostumaram com as grades. A mentalidade se acomoda. O medo paralisa. E de geração em geração, o espírito de luta vai se apagando. A ausência de exemplo é uma tragédia. Quando uma criança cresce sem ver esforço, disciplina, sacrifício e busca por evolução dentro de casa, ela não aprende a lutar. Ela aprende a aceitar. E aceitando, ela se torna mais um elo fraco na corrente familiar que prende todos à mesma condição de sempre. Não é sobre dinheiro apenas. É sobre mentalidade. É sobre cultura familiar. É sobre as histórias contadas na mesa de jantar. Quando se fala apenas de contas a pagar, dívidas acumuladas e sonhos frustrados, o futuro vai sendo moldado pelo passado de fracassos. E se ninguém muda o roteiro, o final continuará sendo o mesmo. A maldição da pobreza não é mística. Ela é comportamental. Ela nasce nas decisões que não foram tomadas, nas oportunidades que foram ignoradas, nas desculpas que foram cultivadas. Ela se fortalece na preguiça, na procrastinação, na vitimização e no ego ferido que prefere parecer forte do que admitir que errou e precisa mudar. Será que seu avô poderia ter feito mais? Talvez sim. Será que seu pai errou ao se distrair demais e se esquecer da missão de construir um legado? É possível. Mas agora a pergunta muda de direção. Será que você vai continuar o mesmo caminho? Ou vai ser o primeiro a quebrar esta corrente? Toda maldição familiar começa com alguém que não teve coragem de enfrentar seus próprios limites. Mas toda maldição também pode terminar com alguém que escolhe ser diferente. Que escolhe estudar, trabalhar com propósito, investir no autoconhecimento e plantar sementes que os filhos vão colher no futuro. Alguém que escolhe dizer basta. Você não é obrigado a repetir a história da sua família. Você não precisa herdar a pobreza como se fosse um sobrenome. Você pode, e deve, ser o ponto de virada. Mas isso exige esforço, paciência e principalmente consciência. É preciso entender que mudar uma realidade familiar é um projeto de longo prazo. Que não vai ser fácil.
Que muitas vezes você vai se sentir sozinho, mas que vale a pena. No ciclo familiar, surge sempre alguém que começa a enxergar a vida de outro jeito. Alguém que, por alguma razão, talvez por um choque de realidade, um trauma, uma experiência fora do comum, ou apenas por uma inquietação constante no peito, começa a perceber que aquilo tudo não é normal. Que viver se arrastando, pedindo, se endividando, desistindo e sobrevivendo não é o destino final de ninguém. Essa pessoa começa a observar os detalhes que os outros ignoram. Enxerga que a televisão está sempre ligada, mas os livros estão sempre fechados. Que se fala muito de problemas, mas quase nada de soluções. E então, dentro dela, nasce um desconforto. Uma vontade de mudar. Ainda pequena, ainda frágil, mas verdadeira. No começo, essa pessoa sente medo. Medo de pensar diferente. Medo de ser julgada pelos próprios familiares. Medo de sonhar com algo maior e ser chamada de arrogante. Afinal, foi criada no mesmo ambiente, com os mesmos discursos, as mesmas crenças, os mesmos limites. Mas, por algum motivo, ela começa a não aceitar mais tudo aquilo como regra de vida. Começa a se perguntar por que ninguém estuda, por que ninguém investe, por que ninguém fala em mudança, porque a rotina se repete como se fosse uma condenação. E pouco a pouco, vai percebendo que o que parecia normal é, na verdade, o verdadeiro veneno da estagnação. É aí que nasce o primeiro ato de coragem, a primeira estrela da família. Pode ser invisível para os outros, mas dentro dela é como uma explosão. Ela decide dar um passo fora da linha. Pode ser lendo um livro que ninguém recomendou. Estudando algo novo enquanto os outros dormem. Recusando uma vida fácil, mas vazia. Ou dizendo não a comportamentos que sempre foram considerados aceitáveis. Cada pequena escolha vira um grito de libertação. E aos poucos, essa pessoa vai deixando de repetir os padrões e começa a construir os próprios princípios. Com o tempo, ela começa a entender que a pobreza não está apenas na conta bancária da família, mas na mentalidade que todos carregam. E é exatamente por isso que ela decide agir. Mesmo sentindo medo. Mesmo sendo criticada. Mesmo ouvindo que está se achando demais. Porque, dentro dela, já não há mais espaço para se contentar com pouco. Ela entende que sua missão não é apenas vencer por si mesma, mas acender uma luz que, um dia, poderá iluminar todo o caminho da família. É essa pessoa que começa a mostrar, com atitudes e não com discursos, que existe outro caminho. Que é possível dizer não para o ciclo de miséria. Que dá para aprender, evoluir e crescer. Ela não aponta o dedo para julgar os que vieram antes, mas carrega dentro de si uma revolta silenciosa que vira combustível. Ela não quer se tornar melhor que os outros da família, ela quer se tornar a versão que eles nunca puderam ser. Porque ninguém mostrou como. E aos poucos, os frutos começam a aparecer. Uma pequena conquista. Um certificado. Uma promoção. Um negócio próprio. Um comportamento mais disciplinado. Um novo vocabulário. Uma visão de mundo mais ampla. Aquela pessoa que antes era vista como esquisita, sonhadora demais, começa a ser observada com admiração silenciosa. Ela se torna referência. Um farol. Uma prova viva de que a maldição pode sim ser quebrada. Esse é o momento em que a corrente começa a enfraquecer. Quando um se liberta, os outros começam a questionar suas próprias prisões. Quando um evolui, os outros começam a acreditar que talvez também consigam. E assim, o ciclo finalmente começa a se inverter. Porque tudo o que uma família aprisionada precisa é de um pioneiro. De alguém que tenha coragem de sangrar primeiro, para que os outros possam caminhar com mais leveza depois. Se você está ouvindo isso agora, talvez o universo esteja te chamando para ser aquele que rompe a corrente. Aquele que faz o que ninguém fez antes. Porque, no fim, a verdadeira herança que deixamos não é o dinheiro. É a mentalidade. É o exemplo. E é isso que define o destino das próximas gerações.